Neste vídeo, nós vamos ver uma novidade bem legal aqui no Tia Portal, que é basicamente uma nova central de documentações. Tudo aquilo que nós utilizamos com o famoso Help, que ainda está disponível aqui no Tia Portal, eu posso vir aqui em Show Help, eu vou conseguir visualizar, com uma aparência um pouco diferente agora na versão 20, mas nós temos um outro lugar agora, através de um link, o que significa que eu não preciso ter o Tia Portal instalado para poder acessar essa documentação, e tudo vai estar lá. Para a gente acessar essa nova documentação, a gente pode vir aqui no navegador padrão e digitar docs.tia.siemens.cloud. Quando nós abrirmos essa URL aqui, já vai levar direto para essa documentação. Isso aqui é bem interessante, porque de cara é algo bem intuitivo, então aqui eu já tenho uma barra de pesquisa, onde eu posso pesquisar por alguma coisa. Então, por exemplo, vou digitar aqui graph. Então eu consigo ver tudo que está presente nessa documentação. Simplesmente clicando, eu consigo ver os tópicos relacionados que contém essa palavra que eu coloquei. E clicando, eu vou chegar naquela página padrão que nós temos, bem similar ao Help. Analisando essa parte aqui, então a gente pode ver que a gente tem uma parte aqui de pesquisa, que eu consigo navegar entre os tópicos. Aqui na parte superior, eu tenho uma espécie de filtros, então eu consigo ver, por exemplo, qual é o produto, qual é a versão, a data de publicação e também o idioma do documento. E aqui eu posso mudar. Vale destacar que, por exemplo, não está disponível ainda em português. Além disso, nesta primeira página aqui, se eu for na parte direita aqui, eu tenho a opção de compartilhar a URL. Então eu posso ir para alguma parte específica do documento e compartilhar a URL daquela parte. Então nós vamos ver que, por exemplo, aqui, ó, nós vemos que já está filtrado aqui para a parte do gráfico, que foi o que eu pesquisei. Então vai dar a URL geral da documentação. E eu tenho também uma outra alternativa, que é a alternativa de imprimir. Isso aqui é bem legal, porque ele vai imprimir basicamente aquilo que eu filtrei. Então, se eu pesquisar uma coisa, algo mais específico, por exemplo, vamos vir aqui num tom. Então, ó, eu pesquisei o tom. Se eu vir aqui na parte de imprimir, olha só, eu consigo, na verdade, selecionar na parte de impressão aquilo que eu quero. Eu não preciso selecionar na parte anterior. Então, vamos supor que eu quero apenas o tom. Então, cliquei aqui, venho em imprimir, e ele vai gerar um documento só com aquele bloco específico que eu selecionei. Olha só, bem legal. Neste documento aqui, pronto para impressão, vai ter apenas os dados do tom aqui. Show de bola. Essa parte que nós vimos até então é a parte em que eu ainda não estou logado. Significa que eu posso consultar, mas eu não vou ter ali um histórico, vamos dizer assim, de tudo que eu já pesquisei. Se eu quiser salvar alguma coisa que eu não vou conseguir. Então é uma evolução deste método que nós estamos fazendo aqui, é a gente simplesmente logar na nossa conta, que aí vamos ter algumas opções adicionais. Então vamos fazer isso. Vou vir aqui, vou logar na minha conta. Feito. A partir do momento em que eu estou logado, eu consigo ver algumas novas opções. Por exemplo, no canto superior direito, eu consigo ver que agora eu tenho uma espécie de uma biblioteca. E aqui também na parte esquerda eu tenho agora o que é chamado de bookmark. Então, por exemplo, vamos supor que eu venha aqui, eu vou abrir um counter CTU aqui, count up, e aqui agora eu tenho essa opção de adicionar ao meu bookmark. Então, se eu adicionar isso, eu posso selecionar uma cor aqui, inclusive, então vou colocar verde. Se eu criar, toda vez agora que eu navegar até meu bookmark, agora eu tenho aquela parte específica salva para mim. Então isso aí é bem legal também, porque as coisas mais importantes que eu preciso consultar com mais frequência, eu posso utilizar dessa forma. Beleza. Uma outra coisa agora que nós temos é a opção aqui em My Library, eu tenho a parte de Personal Books. Se eu clicar aqui em Personal Books, aqui eu não tenho nenhum. Então vamos supor que eu quero criar um, e eu vou criar com o nome de Graph.
A partir do momento em que eu crio, aqui vai estar o meu book, uma espécie de um livro, e ele está vazio a princípio. O que eu preciso fazer agora é inserir coisas dentro desse livro. Para fazer dessa forma, eu posso voltar à minha página de pesquisa aqui, e vamos supor que eu queira colocar este tópico inteiro lá dentro. Eu posso vir aqui e adicionar ao meu livro pessoal, e vou salvar, vou colocar tudo lá dentro. Aqui ele vai falar que foi adicionado com sucesso. E aí, se eu vier aqui em Biblioteca Personal Books, eu vou ver que dentro deste book, deste livro, eu tenho aqui 119 tópicos, e aí eu vou conseguir navegar entre eles aqui. Tudo isso que nós falamos até agora tem a ver com funções online do software. Ou seja, eu preciso estar conectado à internet para fazer isso. Porém, aqui com essa documentação, eu também tenho a opção de navegar de forma offline. Isso aí é bem interessante. Especialmente aí quando a gente está na indústria, muitas vezes a gente tem que levar um notebook para perto de uma máquina, por exemplo, e não temos acesso à internet. Ter a documentação disponível pode salvar bastante tempo. Então, como que nós fazemos isso? A primeira coisa, aqui em minha conta, eu tenho a parte de configurações offline. Então, eu vou clicar aqui e a primeira coisa que eu preciso fazer é instalar essa extensão aqui para o meu browser. Então eu vou instalar. E aqui eu também vou adicionar a tela principal. Às vezes ele aparece aqui como se não tivesse instalado, mas pode seguir que não vai ter problema. Quando você coloca aqui para instalar, para colocar na sua home screen, basicamente o que ele vai pedir é para você instalar um app. E isso aqui é altamente recomendado. Então, dessa forma, vai de certa forma, criar um atalho na sua área de trabalho que você vai conseguir acessar de forma direta a documentação. Então, eu vou instalar aqui este app. Deixa eu só fechar esse aqui. Esse aqui é o Help que eu tinha aberto antes. E agora aqui na minha área de trabalho, eu tenho disponível o Information System, que é justamente esta página de documentação. Abrindo aqui agora, ele vai fazer o loading. E olha só, é basicamente a mesma coisa, só que agora é um app que está no meu computador. Show de bola, então agora se eu vier aqui em minha conta, melhor, vou vir aqui em minha biblioteca, e agora ao invés de ir nas duas primeiras opções que nós já vimos, eu vou vir em coleções. Aqui em coleções eu vou criar uma nova coleção, e vamos chamar de grafo também, da mesma forma. Posso selecionar uma cor, por exemplo, vou colocar vermelho, e vou criar. Essa coleção agora ela está criada, não tem nada dentro, mas aqui na parte da direita eu já consigo ver que eu tenho um switch para habilitar com que essa função seja offline também. Ou seja, eu não precisaria estar conectado na internet para visualizar o que eu tenho aqui dentro. Então vamos salvar alguma coisa aqui. Vou abrir lá aquele tópico que eu já tinha pesquisado anteriormente, serve para qualquer coisa. Abrir aqui. E aí, para eu adicionar, se eu ver as opções, aqui eu não tenho as opções de adicionar a minha coleção. Para fazer isso, eu preciso vir nessa barra superior, clicar nesses três pontinhos, e aí aqui na parte da direita eu tenho adicionar a minha coleção. Ele vai perguntar qual, a que eu já criei, e aí aqui ele falou que o documento foi adicionado com sucesso. Então, se eu voltar lá, pôr na minha biblioteca e coleções, agora eu tenho aqui um documento aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar para que este documento esteja disponível offline. Então, ele vai passar por uma sincronização aqui. Então, ele está em 7, 17% agora. Isso pode levar um tempinho. Agora está sincronizada. E outra coisa que eu posso fazer, eu posso marcar aqui para manter sempre atualizado. Que significa que se houver algum tipo de alteração nesse documento, vai ser atualizado de forma automática aqui. Então, para nós validarmos, essa aqui é a última função, eu vou me desconectar da internet, e aí vamos ver como que vai acontecer aqui no na minha documentação, como que vai se comportar. Então agora eu desconectei da internet, dá para ver aqui na barra inferior que eu estou sem conexão.
Eu vou clicar aqui no logo para ir para a página inicial e olha só, na página inicial agora, eu não tenho todas aquelas informações, eu tenho só aquilo em que eu salvei e deixei disponível de forma offline. Então, se eu clicar aqui, olha só, tudo que eu salvei de forma offline, eu tenho acesso aqui, consigo acessar, consigo navegar. Olha só, por exemplo, esse tópico que eu cliquei leva para uma outra parte que não está salva dentro da minha coleção. Então eu não vou conseguir. Mas tudo aquilo que eu salvei, aqui está. E eu consigo navegar de forma tranquila entre eles. Certo? Bem legal essa parte da documentação, gostei muito, utilizarei bastante. Se você tem alguma sugestão, alguma coisa, coloca nos comentários do vídeo aí que eu vou trazer todas as novidades que encontrarmos. Até o próximo vídeo.